Sou babaca por estar feliz por minha irmã não poder ter filhos? Eu, 28 anos, mulher, tenho uma irmã mais velha, Ângela, 30 anos, que nunca gostei. Ela sempre teve que competir comigo, mas nunca de uma maneira normal de rivalidade entre irmãos. Durante toda a nossa vida, ela sempre parecia ressentida com a minha existência, pois o holofote não podia brilhar perpetuamente sobre ela, então ela tinha que pisar em tudo que eu gostava. Por exemplo, se eu aprendesse piano, ela teria que aprender piano também. Se eu me destacasse em uma matéria, de repente ela se tornava uma estudiosa nela. Se eu contasse para minha mãe que tinha uma queda por alguém, Ângela estaria namorando esse garoto em uma semana. Eu sempre contava aos meus pais quando ela fazia isso, mas era ignorada, porque irmãs se copiam e eu não posso impedir o que ela gosta. Ela sempre monitorava as atividades que eu fazia e as roupas que eu usava, para poder me superar. Se eu usasse uma camisa xadrez, Ângela iria para a escola usando um vestido todo xadrez. Era 2010 e isso era moda total em nossa escola, haha. Também havia mais elogios direcionados a Ângela, mesmo que eu tomasse a iniciativa para começar a atividade primeiro, ela era elogiada porque era melhor. Meus pais faltavam ao trabalho para assistir às apresentações de dança dela, indo a todas. Ela se deliciava com isso. Ela fazia comentários em voz baixa perto dos nossos pais. Quando nossos pais não estavam por perto, ela me dizia o quanto me odiava e como eu deveria parar de tentar, porque eu sempre viria em segundo lugar para ela. Ela também me intimidava fisicamente na escola. Ângela me derrubava de propósito, jogava coisas em mim e me batia nos corredores quase diariamente. A escola se envolveu várias vezes, ameaçando Ângela com suspensão, e meus pais lutavam contra isso todas as vezes. Meus pais repetidamente diziam à administração que isso era um assunto familiar e que estávamos apenas discutindo como irmãs normais. Ela nunca foi repreendida uma vez sequer por nenhum dos pais. Uma vez, Ângela foi pega desvivendo um gato na cerca da escola e meus pais ainda a defendiam, dizendo que esse era um comportamento adolescente normal. Muitas vezes, eu era punida porque Ângela começava a chorar, dizendo como estava sendo alvo da escola quando eu a tinha provocado. Após uma dessas ocasiões, Ângela se cortou e se machucou para provar ao papai que eu era errada. Eu me tornei uma pária por causa dos rumores maliciosos de Ângela sobre mim, então foi difícil fazer amigos, recorri apenas a fazer amizade com pessoas de outros distritos. Eventualmente, Ângela se certificou de que eu não tivesse ninguém, os perseguindo, fazendo amizade com eles, contando mentiras para todos os meus amigos sobre como eu era favorecida pelos nossos pais e como eu constantemente a intimidava e diminuía. Ela até roubou namorados meus fazendo isso, convencendo-os de que eu era terrivelmente má e uma pessoa horrível que copiava cada movimento dela. Uma vez, ela fez catfishing comigo no MySpace por 4 meses, e me atraiu para enviar fotos íntimas, as quais ela enviou para os meus pais e para todos na escola, incluindo professores. Mais tarde, ela disse a um dos meninos de quem eu gostava que aquelas eram na verdade as fotos dela e que eu tinha feito catfishing com ela. No dia da minha formatura do ensino médio, minha mãe me sentou e me disse que Ângela revelou o que eu fazia com ela e o que sofreu por minha causa e que eu não era mais bem-vinda em sua casa. Depois de sair no dia seguinte, meus pais fizeram pouquíssimas tentativas de se comunicar comigo, apenas os ocasionais textos de feriado e aniversário. Toda ajuda financeira também foi abruptamente encerrada assim que pisei no campus. Conheci meu atual marido pouco depois disso, e nos casamos dentro de um ano. Eles não sentiram vontade de comparecer ao meu casamento ou mesmo me parabenizar. Informei meus pais quando tive meu primeiro filho há 8 anos como uma abertura, mas eles não fizeram nenhuma tentativa de entrar em contato ou conhecer nenhum dos meus 3 filhos. Pelo que sei da Ângela agora, pelo que ouvi, é que ela se casou com um dos namorados que ela me roubou no ensino médio e tem postado sobre seus problemas de infertilidade e como não pode oferecer aos meus pais o primeiro neto. Depois de anos de silêncio, recebi uma mensagem às 8 horas da manhã de minha mãe que copiarei e colarei abaixo. Oi, nome, sou eu sua mãe. Não conversamos há um tempo e estou com muita saudade de você. Queria te avisar que sua irmã teve um Alberto no início desta semana. Ange e Justin estão passando por muita dificuldade agora. Mande algo doce para ela, tenho certeza de que ela apreciaria. Me responda, te amo. Eu odeio dizer isso, mas estou feliz que ela esteja sofrendo. Estou feliz que ela não vá ser mãe. Se ela me atormentou por anos, o que ela faria com uma criança? Especialmente uma menina? Eu não desejo o mal de nenhum bebê, mas sei no fundo do meu coração que essa criança seria prejudicada por ela. Estou irritado com meus pais por esperarem que eu tenha algum senso de obrigação com ela. Eu nem sinto qualquer senso de obrigação com eles. Eles sempre acreditaram nela e me desprezaram. Eu sempre fui a filha problema, e é estranho como minha mãe pode ser tão calorosa comigo ao pedir algo para minha irmã. Além disso, o fato de eles terem se importado mais com o feto de minha irmã do que com meus filhos reais, que se perguntam por que tem apenas um conjunto de avós. Sinto algum tipo de culpa por isso, mas me recuso a oferecer condolências para minha irmã narcisista destrutiva, que sempre foi justificada em seu comportamento ruim desde o nascimento. Talvez isso a mude, a ajude a desenvolver empatia ou qualquer tipo de emoção que não seja ódio ou vindicação. Se isso acontecer, eu estaria mais do que disposto a oferecer apoio, mas até lá, eu não sinto nada além de um pequeno lampejo de felicidade por ela estar machucada. Sou babaca por isso?
Atualização. Olá, estou de volta com uma atualização. Queria agradecer sinceramente a todos vocês pelos comentários, prêmios e mensagens pessoais que recebi. Fico muito emocionada ao saber que o relato da minha infância está finalmente sendo acreditado e recebido com calor e apoio. Tem sido difícil para mim falar sobre isso, já que muitos acreditam que estou sendo insincera ou exagerada. É difícil acreditar, então entendo. Então, realmente, obrigada a todos do fundo do meu coração. Decidi não responder à minha mãe. Bloqueei meus pais e pensei que acabaria aí, mas quando isso acontece? Na manhã de quarta-feira, minha caixa de entrada do Messenger estava sendo inundada com mensagens dos irmãos dos meus pais. A maioria das mensagens consistia em ser informada de que eu precisava atender às ligações da minha mãe e de como estava sendo insensível. Procedi bloqueando todos eles também. Minha prima ouviu isso de sua irmã mais nova, que está sujeita a estar perto dos meus pais e da Ângela para jantares em família. Minha mãe e seus irmãos moram todos a poucos quarteirões um do outro e jantam juntos na maioria das noites. Vou dizer o conteúdo das mensagens. Tia Kate igual minha mãe, espero que isso torne mais fácil de entender. Ângela ficou chamando meu nome de um ingrata abusiva porque ela não falava com a tia Kate. A tia Kate disse que precisam começar a convidar meu nome para as coisas da família para que ela apareça e seja uma substituta. Ficou estranho porque Ângela disse que quer usar o líquido branco do meu marido para que o filho dela seja alto e tenha olhos azuis. Depois a Kate estava dizendo como eles só precisam estar perto dela por tipo 1 ano e depois podem cortá-la de novo ou o que for. Ângela ficou dizendo que meu nome é a única maneira dela ter filhos porque ela não quer criar o bebê de alguém inferior. Ler essas mensagens me deu vontade de vomitar. Será que eles pensam que meu útero é uma incubadora de peixes que pode ser comprada com algumas palavras gentis e uma caçarola? É bom saber que Ângela é tão narcisista a ponto de não adotar, pelo menos. Estou oficialmente acabada com todos eles. Se tentarem se aproximar de mim, conseguirei uma ordem de restrição antes mesmo que escureçam minha porta. Entre a conspiração fraca que eles criaram para me usar como uma espécie de liquidação de bebês e as palavras ruins que continuam a falar sobre mim, não vou mais reivindicar ter uma família além daquela que criei. Desculpe se isso é difícil de ler, mas ler isso novamente me deixou tão nervosa. Mas finalmente vocês tiveram a atualização que pediram, então acho que é o lado bom disso. De qualquer forma, obrigada novamente a todos vocês. Meu namorado está me ignorando depois que me recusei a fazer com ele. Eu, 18 anos, mulher, tenho namorado Robert, 18 anos, homem, por cerca de 5 meses. Nos conhecemos através de um amigo em comum, mas começamos a nos aproximar mais quando ele pediu meu número. Eu realmente gosto dele, eu até diria que amo se não fosse tão cedo. Ele foi meu acompanhante para o baile da escola, ele estuda em uma escola diferente, e depois do baile fomos para a casa dele apenas para relaxar. Troquei meu vestido por uma calça de moletom e uma camiseta grande e joguei meu vestido sobre a cadeira de sua escrivaninha. Fui sentar ao lado dele na cama quando ele me pegou e me colocou em cima de seu colo. Começamos a nos beijar até que ele começou a puxar minha camiseta para cima. Nunca fui muito a favor da ideia de sexo ou qualquer coisa além de beijar, provavelmente porque sou uma pessoa reservada e simplesmente sou, na minha opinião, muito jovem para me interessar por isso. Parei de beijá-lo e disse a ele que não queria que as coisas escalassem, e ele imediatamente ficou chateado comigo. Tentei dizer para esquecer e que poderíamos fazer isso, mas ele apenas ficou com uma atitude comigo e me deu as costas. Ele saiu do quarto e me deixou sentada na cama, batendo a porta ao sair. Fiquei confusa porque ele nunca tentou fazer nada assim ou agir dessa forma. Ele estava sentado na sala e me mandou uma mensagem de texto dizendo sai. Comecei a juntar minhas coisas, eu me arrumei na casa dele. Estava saindo pela porta quando a mãe dele perguntou por que eu estava indo embora e eu apenas disse que minha mãe precisava que eu fosse para casa antes que ficasse muito tarde. Cerca de 10 minutos depois que saí, Robert me ligou perguntando onde eu estava, respondi você mandou eu ir embora e ele ficou bravo dizendo eu não quis dizer isso, você nunca aceita uma brincadeira, volte. Eu disse eu sou sério então levei dessa forma, e ele desligou o telefone e tem me ignorado há 3 dias. Perguntei ao nosso amigo em comum se ele ouviu algo de Robert sobre mim, e ele disse que Robert estava irritado porque nunca mais ia conseguir ficar comigo. Não sei por que ele diria isso, porque ele nunca falou de mim assim, estou errada aqui. O que devo fazer? Edição, obrigada a todos pelos conselhos, hoje, Robert finalmente me respondeu e apenas disse que quer conversar pessoalmente. Vou até a casa dele amanhã para discutir qualquer coisa que houver para discutir. Atualização. Oi pessoal, esta é uma atualização do meu post de ontem. Eu estaria mentindo se dissesse que foi fácil, e antes de entrar em detalhes, por favor, não comentem dizendo eu te avisei, porque com certeza não quero ouvir isso e tenho 100% de certeza de quem estava certo, mas no final do dia, eu tomei a decisão de ir até lá e terminar, também para pegar minhas coisas de volta. Estou feliz por ter ido, para entender completamente quem ele é, e se eu pudesse voltar no tempo e fazer novamente, eu faria. Esta será uma longa atualização. Fui até a casa dele por volta das 3 horas, logo depois de sair da escola, e levei nosso amigo em comum comigo.
Expliquei meu lado da história para ele, e ele está do meu lado e acha que foi nojento da parte do Robert dizer isso e agir dessa forma comigo. Eu não estava com muito medo de entrar, já que sabia que tinha apoio, além dos pais dele estarem em casa. Respondi a um comentário dizendo que não teria concordado em ir se eles não estivessem lá. Nós dois fomos até a porta e batemos. Robert abriu a porta e lançou um olhar feio para nosso amigo, vou chamá-lo de Quentin. Robert perguntou a Quentin por que ele estava comigo. Quentin disse que estava lá para garantir que nada acontecesse. Robert nos convidou para entrar, mas manteve o olhar no rosto enquanto Quentin entrava atrás de mim. Fomos para o quarto dele, onde todas as minhas coisas estavam em uma bolsa, e Quentin sentou ao meu lado na cama enquanto Robert se sentava na cadeira de sua escrivaninha. Antes que eu pudesse começar a falar, Robert me interrompeu para dizer o quanto estava arrependido e que não queria me deixar desconfortável. Eu queria pensar que era um pedido de desculpa sincero, mas por causa de toda essa situação, não havia como ser sincero. Eu disse: eu sei que você disse que está arrependido, mas como eu sei que não vai acontecer de novo? Eu não confio mais em você, e não posso ficar com alguém em quem não confio, e seu rosto mudou imediatamente. Levantei para pegar minha bolsa de coisas quando Robert se levantou rapidamente e me empurrou de volta para a cama para me fazer sentar. Quentin se levantou e disse a Robert para não começar algo que não pudesse terminar. Robert foi para cima de Quentin e começou a gritar insultos aleatórios para ele, acusando Quentin de ser a razão pela qual decidi terminar. Eu me levantei e disse a Robert para recuar e que ele arruinou este relacionamento no momento em que tentou me pressionar a fazer com ele. Robert me empurrou e foi quando o pai dele chegou ao quarto. Os gritos eram altos o suficiente para ele ouvir da sala, e vendo que eu havia sido empurrada, o pai dele gritou o nome dele. Robert se virou para a porta e estava lá parado como se não tivesse feito nada de errado. Seu pai me disse que ele cuidaria disso a partir daqui, e para pegar todas as minhas coisas e se eu esquecesse alguma coisa, para mandar mensagem para ele que ele devolveria. Quentin pegou a bolsa enquanto eu agradecia ao pai dele, e nós dois saímos ilesos. Conversei com o pai dele sobre o que aconteceu, e seu pai basicamente o repreendeu pelo modo como me tratou, e como aquilo não é como se trata uma mulher. Agradeci novamente, porque ele desfez a situação ao entrar no quarto. Sim, fui empurrada e Quentin foi insultado, mas nós dois concordamos que este é o melhor resultado. O pai dele basicamente salvou Robert de ser espancado em sua própria casa por Quentin. Quentin tem 1,88 metros e 113 quilogramas. Tenho sorte que este foi o resultado, e que não fui agredida ou algo do tipo. Obrigada a todos pelos conselhos, e para aqueles que me chamaram de burra, esta burra o deixou. Robert está bloqueado e tanto eu quanto seu pai não permitiremos que ele entre em contato, independentemente das circunstâncias. Agradeço todas as preocupações, mas não estarei namorando ninguém até me recuperar desse monte de besteira. Obrigada a todos. Meu marido não sabe que eu sei o que ele está tramando. Meu marido, 34 anos, e eu, 33 anos, tivemos nosso primeiro bebê em junho do ano passado. A tia do meu marido presenteou nosso filho com uma adorável manta de tricô felpuda. A manta é tão macia e eu fiz vários comentários sobre como gostaria de encontrar uma manta do mesmo tipo em tamanho grande, porque é tão aconchegante e eu meio que sinto inveja do meu bebê. Bem, no último final de semana, meu marido escapuliu para a loja. Ele se recusou a me dizer para onde estava indo e por quê, mas mais tarde encontrei uma sacola plástica com o logo de uma loja de artesanato local. Naquela noite, meu marido afirmou que gostaria de ter uma hora de tempo sozinho todas as noites depois que nosso filho fosse dormir. Ele enfatizou que não gostaria de ser perturbado, mas se eu precisasse dele, poderia ligar ou mandar mensagem. Eu concordei com isso porque ambos estamos nos ajustando a ter muito pouco tempo para nós mesmos desde o nascimento do nosso filho. Ontem à noite, durante o tempo sozinho dele, nosso filho começou a chorar. Eu chequei o monitor do bebê e vi que ele simplesmente tinha perdido a chupeta e estava voltando a dormir. No entanto, o monitor do bebê também mostra parte do quarto do nosso filho, não apenas o berço. No canto do quarto dele, vi meu marido sentado no chão com um monte de fios grossos na frente dele. Aumentei o volume e ouvi que ele estava assistindo a um vídeo no YouTube sobre como tricotar com os dedos. Esse homem está fazendo uma manta para mim. Ele adora me surpreender, mas é péssimo em guardar segredos. Eu tenho certeza de que ele vai acabar deixando escapar e mencionar algo sobre a manta em algum momento. Planejo agir como se não soubesse de nada para que ainda fique surpresa quando ele me der. Eu amo tanto e estou tão encantada que ele está aprendendo uma nova habilidade para que eu possa ter uma manta personalizada. Atualização. Meu marido cedeu. Ele continuava mencionando que estava trabalhando em uma surpresa para mim. De vez em quando, eu perguntava qual era esse projeto misterioso e ele dava um sorriso malicioso e dizia: não posso te contar. Isso eventualmente evoluiu para ele repetidamente me dizendo que era realmente difícil manter a surpresa e ele queria apenas me contar. Eu continuava dizendo: não. Você manteve isso como surpresa por tanto tempo, você pode continuar. Mas um dia, depois do jantar, ele decidiu que não conseguia mais segurar. Ele me mostrou. Estava apenas cerca de 25% pronto, mas era adorável. O fio era realmente macio e era da minha cor favorita. Eu pude perceber que ele tinha levado tempo por causa da consistência de todos os laços. Mesmo inacabada, estava perfeita.
Ele me disse que ficava mudando de esconderijo, mas como nossa casa é muito pequena, era apenas questão de tempo antes de eu encontrá-la acidentalmente. Ele disse que tinha ficado sem fio e perguntou se eu queria escolher outra cor para adicionar. Eu disse sim e transformamos isso em um pequeno encontro. Nós almoçamos e depois passeamos pela loja de artesanato antes de eu escolher uma cor complementar à que ele escolheu. Ele não teve muito tempo para trabalhar nisso nos últimos dias, mas ele me garantiu que estará pronto até o meu aniversário. Vou postar uma foto da manta quando estiver pronta. Por enquanto, estou extremamente impressionada com o quanto ele manteve isso em segredo e estou muito animada para ter minha primeira manta feita à mão.